Olá, sou Lucy. Vamos falar sobre produtos de glicação avançada, AGS, e doenças crônicas. Faz parte de uma série de palestras que estamos falando sobre AGS. A primeira, que falamos da formação, ação dos AGS e absorção dos AGS. E agora vamos falar nessa parte 2 dos AGS e doenças crônicas, tanto dos AGS dietéticos como dos AGS endógenos. Então, o acúmulo de AGE em vivo ocorre por todo o corpo, incluindo pele, neural, vascular, renal, cardíaco e outros tecidos. A acumulação pode ocorrer dentro das células ou no compartimento extracelular. Pepa e colaboradores trabalhou com camundongos diabéticos que receberam dietas diferentes em AGE por 3 meses e foram observados quanto à cicatrização de uma ferida induzida. E o resultado foi o seguinte: os animais que consumiam baixo teor de AGS, a cicatrização foi mais rápida e eficiente e menor quantidade de AGS sérico. Como conclusão, a ingestão de AGS pode representar um fator que compromete a cicatrização no diabetes. Então, feito a ferida, induzida a ferida, no 14º dia, com 14 dias, os animais que consumiam baixo teor de AGS já havia recuperado o tecido em relação àqueles que estavam com alto consumo de AGS. Já com 21 dias, a pele tinha sido completamente, o pelo tinha sido recuperado, enquanto que aqueles animais com alto teor de AGS continuava com a ferida em pequena escala, mas ainda tinha ferida. Então, os AGS têm relação com vários tipos de doença, cada um tem um caminho específico. Então, aterosclerose, artrite reumatoide, Alzheimer e Parkinson, síndrome metabólica, disfunção erétil, catarata, síndrome do ovário policístico, alergias e distúrbios metabólicos, osteoporose, doença periodontal, certos tipos de câncer, como o de pulmão, pâncreas, cólon e próstata, hipertensão, danos vasculares em portadores de insuficiência renal, esteatose, cirrose hepática, enfermidades inflamatórias do intestino grosso, comprometimento do desenvolvimento cerebral pré- e pós-natal em portadores de doença de Down, síndrome de Down, e no envelhecimento fisiológico. Então, no diabetes, dentre os mecanismos da hiperglicemia, o desenvolvimento das lesões vasculares associadas ao diabetes, a formação de AGS é considerada uma das mais importantes. Por quê? Porque ocorre modificação de estruturas intracelulares, incluindo aquelas envolvidas com a transcrição gênica, com interações de AGS com proteínas da matriz extracelular, modificando a sinalização entre as moléculas da matriz e a célula, gerando uma disfunção, e a modificação de proteínas ou lipídios sanguíneos. Então, vamos aqui relatar alguns trabalhos. Esse trabalho foi um trabalho nosso de revisão, verificando o papel dos AGS no desencadeamento das complicações vasculares do diabetes. Então, lá nós escrevemos as vias de formação da AGS, o metabolismo, os principais mecanismos de ação dessa substância no desencadeamento dos processos patológicos, bem como os métodos de determinação de AGS em amostras biológicas. Os AGS contribuem de maneira clara e relevante para o surgimento e a progressão de complicações do diabetes, representando algo promissor para intervenções terapêuticas. A restrição dietética de AGS tem emergido como estratégia efetiva e viável, por demonstrar efeitos benéficos em relação à aterosclerose, uremia, proliferação da íntima após angioplastia, sensibilidade à insulina, cicatrização de feridas e prevenção do diabetes tipo 2, com a simples modificação dos métodos de preparo dos alimentos. Vlassara e colaboradores
chegou à seguinte conclusão, que em um estudo envolvendo seres humanos, a restrição do consumo de alimentos fritos, grelhados ou assados por um período que variaram de 2 a 6 semanas foi responsável pela diminuição significativa dos níveis séricos de AGS e de mediadores inflamatórios envolvidos na angiopatia diabética. Outro trabalho nosso é o produto de glicação avançada dietética e complicações crônicas da diabetes. Relatamos que os produtos da glicação avançada ingeridos são absorvidos, somando-se aos endógenos no surgimento com relação direta entre o consumo e a concentração sanguínea. A restrição dietética de AGS tem emergido como uma nova recomendação para os portadores de diabetes, inserido no princípio do bom controle glicêmico. Quer dizer, além do controle glicêmico, fazer a restrição dietética de AGS. Objetivo que já é bem estabelecido esse controle glicêmico da terapia nutricional do paciente diabético. Entretanto, não há uma preocupação sobre a restrição dietética de AGS. Sua restrição na alimentação se correlaciona à supressão dos níveis séricos de marcadores de doença vascular e de mediadores inflamatórios diretamente envolvidos no desenvolvimento da doença. O processamento de alimentos a altas temperaturas, superiores a 170 graus, potencializa a formação dos AGS e alterações relativamente simples pode ser feita, como adotar o cozimento a temperaturas próximas a 100 graus em presença de água por curto período de tempo, como forma de preparo, e podem ter uma repercussão significativa na progressão do diabetes e na melhoria da qualidade de vida desses indivíduos, devendo ser prevista em seu planejamento alimentar. Outro trabalho nosso é os AGS e doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer caracteriza pela ocorrência de placas amiloides e de amaranhados neurofibrilares formados pelo peptídeo beta-amiloide e pela proteína tau. A glicação dessas proteínas tem sido apontada como fator primário nos eventos que levam à patogênese da doença de Alzheimer, sendo sugerida como um marcador precoce da doença. Os AGS atuam na aceleração da formação e deposição da placa senil e dos amaranhados neurofibrilares e estão relacionados a fatores pró-inflamatórios e pró-oxidativos através de sua interação com seus receptores celulares específicos, o RAS. E o AGE está mais relacionado a quê? Até o próprio envelhecimento. A glicação é responsável, direto ou indiretamente, por muitos sinais do envelhecimento precoce e complicações de atos dermatológicos, incluindo a flacidez da pele, eritema, equimose, edema, cicatrização prejudicada e alterações pigmentares. Outro trabalho nosso é o efeito das glicotoxinas dietéticas durante o envelhecimento e a sua relação com a artrite reumatoide. O envelhecimento é acompanhado por um progressivo aumento dos AGS em proteínas de turnover lento. Ligações cruzadas de proteínas de longa vida, mediadas por AGS, contribuem para o declínio da função celular e dos tecidos. Mudanças orgânicas dependem do dano oxidativo, da glicação não enzimática, das mutações mitocondriais, defeitos no ciclo de controle celular, desregulação celular e instabilidade genômica. Mediadores inflamatórios são responsáveis por doenças no envelhecimento, como a artrite reumatoide e a aterosclerose. Então, Lin e colaboradores estudou em camundongos hipercolesterolêmicos submetidos à dieta com alto teor e baixo teor de AGS por 2 meses. E os resultados? Os animais que consumiam alto teor de AGS tiveram alto AGS séricos, alta deposição de AGS na parede da artéria aorta, presença de placas ateroscleróticas mais desenvolvidas, maior quantidade de RAS e maior quantidade de VCAM. Conclusão: existe uma importante associação entre a ingestão de AGS e a progressão da aterosclerose. Outro trabalho que nós apresentamos chegou também a glicação e seus produtos atuam claramente no desenvolvimento e aceleração da aterosclerose.
Uribari e colaboradores, então, estudou em 44 indivíduos diabéticos, 10 saudáveis, que receberam 300 ml de uma bebida com alto teor de AGEs. E os resultados foram alto AGEs séricos vezes alterações dos marcadores de função endotelial. A conclusão: exposição crônica ou repetida à dieta com alto teor de AGEs pode promover doenças vasculares. Então, aqui em Lean, também em colaboradores, temos umas fotomicrografias de seções transversais de artérias femorais de ratos hipercolesterolêmicos, após 5 semanas sob dietas com conteúdos modulares de AGE. Então, os animais que consumiam alto teor de AGEs, então houve um fechamento do lumen em relação àqueles que consumiam dieta com baixo teor de AGEs. Uribari e colaboradores estudou também 172 indivíduos com idade igual ou inferior a 45 anos e igual ou superior a 60 anos. Então, os AGEs e mediadores inflamatórios, e os resultados foram os seguintes: os AGEs séricos correlacionaram-se com os mediadores e com a ingestão em todas as idades. Conclusão: a redução do consumo dietético de AGEs pode ser uma estratégia segura e eficaz para prevenir doenças crônicas degenerativas. Vale observar que indivíduos com idade inferiores a 45 anos, quer dizer, não somente as pessoas idosas que pode ter um efeito benéfico com a redução de AGEs. Então, Vlassara e colaboradores, com 24 pacientes diabéticos, foram submetidos a dietas com alto teor de AGEs, com baixo teor de AGEs, por 6 semanas. As dietas eram similares em proporção de macronutrientes, mas diferenciavam entre si em 5 vezes o conteúdo de AGEs. E o resultado? A dieta com alto teor de AGEs deu um aumento de AGEs sérico de 30%, de AGEs ligado a LDL de 30%, de proteína C reativa de 35%, de TNF-alfa de 86% e de vegan de 32%. Conclusão: AGEs séricos podem ser modulados pela dieta e se correlacionam com os níveis de marcadores inflamatórios. Então, os AGEs e complicações diabéticas, as complicações podem ser a microangiopatia diabética, com modificações das funções do leito dos microvasculares, nos quais o endotélio e as células associadas são progressivamente danificadas pela hiperglicemia, resultando em oclusão capilar, isquemia, falência de órgãos. A retinopatia diabética, então, houve um aumento da permeabilidade das células endoteliais, que contribui para a oclusão vascular, e o RAGE age nos pericílios com perda celular. O RAGE, nas células endoteliais, aumenta o fator de crescimento das células no endotélio vascular, e o RAGE, que aumenta citocinas inflamatórias e fatores de crescimento celular, aumento de permeabilidade, albuminúria, aumento de endocitose e acúmulo de AGEs, aumento do estresse oxidativo e aumenta a formação de AGEs, aumenta a formação do colágeno tipo 4, expansão da matriz extracelular. Então, agora, os AGEs e a neuropatia diabética. Então, a aplicação da mielina e o espessamento dos vasos sanguíneos que suprem o nervo. A macroangiopatia diabética, provocando complicações cardiovasculares que constituem a principal causa de morbimortalidade em pacientes com diabetes mellitus, doença arterial coronariana, infarto e doença arterial periférica. Obrigada. Então, recomendo a leitura do nosso blog Alimentos e Nutrição, Processamento e Alterações. E se quiser saber mais sobre a AGEs, pode contactar conosco, a Lucita Joyce Seara, que sou aposentada da UFPE. Estou disponível para ministrar cursos na sua universidade e integrar equipes de educação à distância.